bem-vindos a esta histórica série de tutoriais em After Effects e Photoshop. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Vocês podem reparar que eu dei pausa no vídeo de amostra neste ponto exato para enfatizar este detalhe aqui. A foto central possui uma dobradiça que se abre em sincronia com a virada da página. Este evento aqui requer uma certa perspicácia para ser produzido, né? E é o grande trunfo deste tutorial. Os demais eventos já são velhos conhecidos nossos, mas são coisas que vão sendo colocadas juntas em conjunto com outras coisas, dando um resultado diferente. E além disso, em se tratando de um álbum fotográfico, eu acho que é de extrema utilidade para a grande maioria de vocês aí que trabalha com essa parte de casamentos e aniversários. Portanto, eu acho que todo mundo pode tirar bastante proveito disso aí. Então, eu vou soltar aqui a prévia toda. Então vocês veem todos os elementos, temos essas borboletas aí que já são velhas conhecidas e alguns truques de câmera, iluminação, né? Tudo isso vai ser feito a partir apenas de um arquivo PSD que nós fornecemos para download. Eu vou só esperar a animação chegar até o fim para que a gente possa examinar esse arquivo. E outra coisa, nós não vamos fazer todas essas páginas, não faz sentido. Nós vamos fazer a abertura, duas páginas para fazer a transição de uma página para outra e em seguida o fechamento, né? Aí você tem a técnica para fazer quantas páginas você quiser. Então vamos então aqui ao Photoshop. Eu vou abrir o arquivo. É um arquivo simples que possui vários layers texturizados recortados em formas, tá? Você vê que são vários deles. É um arquivo grande, tem quase 100 megabytes. Então vocês façam download para a gente poder começar. Inclusive tem alguns layers que estão desabilitados aqui. Tem várias texturas diferentes, várias formas de flores, florais, pássaros, borboletas, etc. E é isso. É tudo que a gente precisa para gerar aquela intricada animação que vocês viram. Então vamos agora retornar ao After Effects para dar início. Vamos então importar o nosso arquivo. Vou em File, Import, File, navego até a pasta onde se encontra o PSD e clico em Open. Por ser um arquivo Photoshop, a gente tem este quadro de diálogo que possui essas três opções de importação. Nós vamos optar por Composition, Retain Layer Sizes. Você já sabe que essa opção mantém o ponto de ancoragem de cada layer centralizado na sua área, e a gente pode deixar os demais quadrinhos aqui em default e dar OK. Então isso faz com que a gente tenha aqui uma pré-composição já pronta e uma pasta que abrimos para ver aqui todos os layers, né? Inclusive aqueles layers que estão dentro de subpastas dentro do Photoshop são enquadrados em pré-composições, não tem utilidade nenhuma para nós. Daqui o que importa para nós é que a gente tem acesso a cada layer separadamente, independente da ordem que eles estão posicionados na hierarquia ou se estão desabilitados ou habilitados no arquivo PSD. Então nós vamos começar criando uma nova composição. Vou fechar essas paletas de texto aqui. Vamos fazer o tamanho mais efetivo aqui para nossa área limitada, né? Porque eu gravo o tutorial em 1024 por 768. Eu vou pegar aqui então uma nova composição no padrão, é um padrão custom 720 por 405, que é na verdade uma redução do tamanho 1920 por 1080, como você pode ver se você fizer o Lock Aspect Ratio, tá? Porque o arquivo original é em alta resolução. Então eu vou botar em 740 por 405. Próximo passo, nós vamos pegar aqui
textura que vai servir de fundo, que é este padrão losango cinza. Eu vou clicar neste layer e vou trazer aqui para o timeline. Ele aparece, você vê que ele é bem maior que a composição, né? Embora a proporção seja a mesma. E eu vou pressionar a escala e vou diminuir aqui para 40%, que vai ficar um pouquinho maior do que a minha composição. Próximo passo, vamos transformar para 3D. Eu estou com os track mattes aqui, então eu pressiono F4 e clico no ícone de transformação 3D. Em seguida, eu vou aplicar um efeito de gradiente nesse layer. Com ele selecionado, eu vou em Effect, Generate, Ramp. Vou pegar aqui duas cores mais pastéis, por assim dizer. Vou pegar um tom de areia e um tom mais esverdeado. Eu posso colocar aqui o degradê em posições não standards. E o segredo aqui é botar o Blend with Original em 50%. Dessa forma a gente recupera um pouco da textura e dá coloração ao layer, tá certo? Muito bem. Então nesse ponto a gente vai duplicar esse layer, padrão dando Ctrl D, e imediatamente a gente pega a cópia, ferramenta de rotação, eu clico no eixo X e pressionando Shift eu faço a rotação de 90 graus. Próximo passo, vamos pegar a ferramenta de mover, travar no eixo Z e descer até que ele toque aqui o fundo da composição. Não dá para ver muito bem o que está acontecendo aqui, mas quando a gente adicionar luzes, e já vamos fazer isso já, vai dar uma boa noção de profundidade na cena. O próximo passo agora é adicionar uma câmera. Eu vou em Layer, New, Camera, e eu vou pegar uma lente grande angular, preset 24mm, clico OK. Isso vai dar uma visão mais ampla para nós. Agora a gente pode trabalhar na posição dos dois sólidos em relação à câmera. Para isso, a gente vai na vista lateral esquerda, left, e a gente vê aqui a câmera e os dois layers. Eu vou selecionar o segundo deles, aliás o primeiro, que é o vertical, vou travar no eixo Z e vou jogar lá para trás, tá? Deixando apenas um ponto de interseção aqui. Retorno a câmera ativa. Agora a câmera, você vê melhor agora aqui, né, os dois layers formando o piso e a parede de fundo. Vamos então pressionar P para abrir a posição da câmera e vamos puxar o Z até que ela possa se posicionar de forma que a parede cubra todo o fundo. Depois nós vamos gerenciar isso aí melhor. Por enquanto a gente deixa assim. E agora a gente pode simplesmente, eu vou pegar a ferramenta aqui para que a gente possa ver um pouco aqui do chão também. Vamos agora adicionar aqui alguns layers auxiliares. Primeiramente eu vou fazer uma técnica diferente. Eu não sei se vocês notaram na prévia, mas as bordas do vídeo estavam um pouco embaçadas, dando uma impressão bem interessante. E isso é feito através de um layer de ajustamento. Então a gente vai aqui no painel Layer, New, Adjustment Layer. Para quem não sabe até hoje, o Adjustment Layer ele é um tipo de layer que afeta todos os layers que estiverem abaixo do mesmo na hierarquia do timeline. Então a gente pode aplicar um filtro aqui e ele vai afetar todos. No caso, eu vou tentar ganhar mais espaço aqui. Acho que aqui está ok, a gente vai trabalhar assim.
Então, aqui no caso, com o Adjustment Layer selecionado, eu vou até renomeá-lo aqui para Blur, para que a gente possa identificar. Vamos então, com ele selecionado, eu vou em Efeito, Blur and Sharpen, e vou pegar Gaussian Blur. Aqui eu vou aumentar o Blurriness, que vai dar o embaçamento, até esse ponto aqui, 3.6 mais ou menos. E em seguida a gente aplica uma máscara de layer. Eu vou pegar a ferramenta Ellipse e vou fazer uma silhueta aqui, cobrindo mais ou menos toda a extensão da tela. Em seguida eu vou inverter essa máscara. Vou desabilitar aqui para que você possa ver a borda, né, que está com a transição abrupta. E em seguida a gente abre a máscara e aumenta o feather, fazendo a suavização do efeito. Então dá um efeito bastante interessante, e isso fica mais evidente quando a câmera for se movendo no ambiente. Muito bem, então essa parte está pronta. Esse layer eu vou travar ele porque ele está acima dos demais, para que a gente não o selecione indevidamente. Agora nós vamos fazer a inserção das luzes na cena. Eu vou aqui em Layer, New, Light. Nós vamos pegar inicialmente o tipo Spot, que tem o ponto de interesse, tá certo? E repare aqui nos Settings, eu vou colocar a intensidade em 120, o ângulo eu vou colocar em 102, mais ou menos. E a gente tem então esse visual aí. Então você vê que a luz dá uma vida diferente na cena, né? Por enquanto tá mais escuro, mas isso é porque nós vamos adicionar outras luzes para que a gente possa fazer um jogo de diferentes pontos, né, de iluminação e efeito. Então em seguida eu vou adicionar uma nova luz, vou em Layer, New, Light, só que dessa vez eu vou diminuir a intensidade para o que? 55%. Vou diminuir o ângulo do cone para 90 graus e o feather eu deixo em 50 e dou OK. Então você vê que essa luz agora já aumenta bastante a luminosidade da cena. Eu vou para a vista, pode ser topo, e eu vejo as duas lâmpadas ocupando o mesmo espaço. Eu vou pegar essa lâmpada, que é a lâmpada 2 que está selecionada, e vou jogá-la para o lado. Também eu vou jogá-la para frente em Z, certo? Se a gente for agora aqui na câmera ativa, você vê que ela faz um foco mais forte, tá certo? Nessa área aqui, dando um efeito interessante. É quase como se fosse um degradê. E você vê como que trabalha bem também com o blur, né, o embaçamento das bordas. Então voltemos agora aqui na vista top e eu vou criar uma terceira luz. Eu vou em Layer, New, Light. Eu vou deixar com os mesmos parâmetros de configuração e dar OK. Então essa nova luz agora eu vou mover ela para cá em X, vou posicioná-la mais ou menos aqui em Z e vou rotacionar de forma que o seu cone aponte para a parte central. Nesse ponto a gente retorna para a vista da câmera e dá uma analisada no que a gente tem. Você vê que aqui a convergência dos três luzes está muito junta, então a gente trabalha um pouco aqui para fazer uma separação, tá certo? Eu posso chegar para frente, chegando para frente eu diminuo o ponto de efetividade da lâmpada, né? Isso na verdade nós vamos corrigir depois que os demais elementos forem colocados na cena, mas eu já posso fazer essa aproximação aqui de forma a fazer esse efeito aqui que você está vendo. Por enquanto a gente deixa nesse ponto e vamos adicionar só mais uma luz. Só que nós vamos fazer isso no próximo segmento, porque o nosso tempo já esgotou.
Deixo um abraço aqui e vejo vocês no fim de semana.